Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade aí às nossas aulas de revisão, nosso tira dúvida a respeito da matéria Medicina Legal. Vamos agora para o terceiro videozinho explicando traumatologia forense, enfocando nos aspectos do exercíciozinho que nós passamos, tá bom? Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz porque olha só este ambiente que eu consegui fazer. Olha, a professora tá batalhando o semestre inteiro e eu achava que era muito difícil fazer isso aqui e vi que assim não é tão difícil. Então agora vai dar para ter um recursinho a mais aí nesses vídeos que a gente vai gravar, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de traumatologia forense. Eu trouxe os slides da aula dessa matéria, os slides que foram disponibilizados para vocês, né? Lá no dia 18 de maio, mas lembrando que a gente já está agora no fim do semestre. Trouxe eles para que eles me ajudem a responder as 4 perguntinhas que nós fizemos lá no dia da atividade, tá bom? Então, a primeira delas é: descreva sucintamente as características das lesões incisas. A segunda é: descreva sucintamente as características das lesões causadas por instrumentos perfurantes. A 3, descreva sucintamente as características das lesões contusas. E 4, descreva o que são lesões pérfuro-contundentes. Gente, eu não sei que horas eu fiz esse testezinho com vocês, mas tá errado. Não é pérfumo cortante, tá? É pérfuro contundente. E isso dá para vocês perceberem, não sei se quem fez percebeu, né? Porque logo em seguida a vírgula que tem aí, nós temos destacando as características do ferimento por arma de fogo. E ferimento por arma de fogo é de característica pérfuro contundente e não pérfumo cortante, né? Isso nem existe, ok? Então vamos lá, eu vou dar uma repassadinha aqui básica nos nossos slides. Avisei ali que tinha algum conteúdo delicado, né? Temos fotografias aí meio bizarras. Primeiramente, traumatologia. O que estuda a traumatologia, né? Dentro de um contexto de medicina legal? Estuda as lesões, estados patológicos imediatos ou tardios produzidos sobre o corpo humano. Tá? Então, uma determinada ação externa pode vir a causar esse tipo de lesão ou estado patológico no geral, tá bom? Então, só um minutinho aqui, vamos organizando as coisas, né? Uma coisa de cada vez. Então tá, essa seria a ideia de traumatologia forense. Então, o que mais? Nós temos aí as energias, e isso aqui é mais para que vocês saibam que isso existe, mas na nossa disciplina, como a gente tem um tempo limitado, a gente não pode trabalhar com todas essas energias, tá? Mas a traumatologia forense, ela estuda ferimentos causados por todas essas energias, né? Energias mecânicas, energias físicas, químicas e físico-químicas. Então, por exemplo, nessa parte de química, físico-química, a gente tem outro tipo de lesão ou estado patológico que poderia advir daí, né? Como a questão dos envenenamentos, né? Dos ferimentos por fogo. Então, são outras, ácido, né? Então, outras questões que poderiam advir daí. Mas a gente vai focar na nossa disciplina nas energias mecânicas e as lesões que essas energias produzem, tá bom? Então, essas energias mecânicas, elas modificam o estado do corpo, né? Produzem lesões no todo ou em parte. A gente viu que existem formas dessas lesões se apresentarem. Então, existe a forma ativa, a forma passiva e a forma mista, sendo a forma ativa o impacto de um objeto em movimento contra o corpo e a passiva naquelas situações em que o corpo encontra-se em movimento e o instrumento que causa a causa a lesão, é que vai estar imóvel. Né? Então, imagina aí
uma pessoa que cai acidentalmente sobre umas estacas, né, e tem ferimentos. Então você tem aí esses tipos, ok? Existe a classificação dos agentes mecânicos conforme as características das lesões. Então, por isso que eu foquei mais nessa parte das características das lesões, porque é uma parte bastante importante. Quando a gente entende, qual que é o objetivo aí? É entender quais são os tipos de instrumentos que provocam certos tipos de lesão, porque isso ajuda a gente a compreender quais são, olhando para o ferimento, né, olhando para a lesão, ter uma ideia de que tipo de instrumento causou aquela lesão. Isso é bastante importante para a elucidação de crimes e questões relativas à justiça no sentido geral. Tá bom? Então, nós vimos que tem lesões de características, né, dos agentes cortantes, perfuro-cortantes, contundentes, perfuro-cortantes, cortocontundentes, perfuro-contundentes e lacerantes. Então, cada uma dessas características, desses tipos de instrumento, vão ocasionar um certo tipo de lesão. E é isso que a gente está enfocando aqui para que vocês conheçam com um pouco de propriedade cada uma delas. Ok? Temos aqui questões de interesse para perícia, né? Eu não vou me deter muito nessa parte, mas nós vimos que tem 3 tipos básicos de lesão, né? Então, a primeira, cortante, a segunda, perfurante e a terceira, contundente, tá? E aí, a partir dessas 3, nós vamos ter possibilidades de combinação desses 3 tipos básicos de lesão, né? Ou de instrumento que causa uma determinada lesão. Então, nesse sentido, nós temos aí pérfuro cortante, que é quando há características de um instrumento perfurante e ao mesmo tempo esse instrumento é cortante, tá? Cortocontundente, quando esse instrumento ele tem características cortantes e também contundentes, a gente já vai ver a diferença de cada uma delas, pérfuro contundente e assim por diante. Então, você reúne 2 características no mesmo tipo de instrumento, ok? Então, essas lesões, elas se associam. Então, quando a gente pensa, deixa eu ver aqui, aqui nós temos uma explicação melhor e depois a gente pode voltar ali nessas combinações, tá? Para que fique mais claro. Então, primeiramente, a gente tem a lesão por instrumento cortante, né? O instrumento cortante, ele se caracteriza muito pela presença de uma lâmina, né? Que vai gerar aí um ferimento regular, com a forma linear, que é o quê? A forma de uma linha, né? Então, sempre que a gente imaginar um instrumento cortante, a gente lembra da faca, né? Que a faca, a ideia da faca é o quê? Ser um instrumento reto que vai produzir um corte reto na superfície onde ela vai incidir, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas características que eu trouxe para vocês: forma linear, regularidade das bordas. O que significa regularidade das bordas, gente? Significa que em volta do ferimento eu vou ter basicamente uma linha reta, né? Uma linha curva. Não vai ter aquela laceração em que não é possível verificar ali exatamente onde é que está a abertura ou ela é irregular. Então você tem uma superfície que foi lesionada de forma bem regular. Tá? Então nós temos aí a regularidade também do fundo dessa lesão. Então, se vocês observarem aqui nessa foto ilustrativa, né? Dá para ver o fundo da lesão e não tá assim uma coisa que você não consegue ver, distinguir qual é a forma. Também é característica desse tipo de lesão, né? A hemorragia vultosa, não necessariamente vai existir, mas é bem comum que exista. O comprimento, isso aqui é uma característica importante, o comprimento da lesão é maior do que a profundidade. Significa o quê? Que superficialmente eu tenho uma lesão maior do que em termos de profundidade, né? Não aprofunda tanto, ou melhor, aprofunda menos do que o tamanho que consta na superfície, ok?
O centro da ferida é mais profundo do que o fim do ferimento, né? Por quê? Porque esse instrumento cortante, ele vai obedecer à anatomia do corpo humano. E o corpo humano não é reto, né? Nós somos boleadinhos. Então, onde vai incidir essa lesão, o centro, obviamente, vai ser mais fundo do que as bordas. E são lesões mais acidentais, né, ocasionadas por situações mais de acidente ou de homicídio do que suicidas. Então, dificilmente um suicida ele utiliza esse recurso do instrumento cortante para pôr fim à sua própria vida, certo? O que mais que nós temos aqui? Lesão por ação perfurante. Então, quando a gente tem uma ação perfurante, nós estamos falando de feridas que são classificadas como puntiformes ou punctórias, né, que agem sobre um ponto específico, penetrando nas camadas dos tecidos, né, sem seccioná-las, sem fazer aquela abertura dos tecidos, como você vê que acontece nas lesões de característica cortante. Tá? Então, resultam em feridas, apresentando-se em forma de um ponto com abertura estreita e de raro sangramento externo. Então, você tem aqui na fotografia um exemplo bem claro, né? Não obstante superficialmente seja pequena, né, a entrada dessa ferida, mas para a parte de dentro você tem aí uma grande profundidade de tecidos afetados, tá bom? Então essa é a característica da ação perfurante. E por fim nós temos a ação contundente, que é o terceiro tipo básico, tá? Em que a ação é quase sempre a partir de uma superfície e suas lesões mais comuns se verificam externamente, repercutindo internamente também, mas não necessariamente visível assim à primeira vista, tá? Então, os instrumentos de ação, as lesões que ocorrem de ação por instrumentos de ação contundente são aquelas que a gente pode relacionar aqui no primeiro momento ao baque, né? Então, o que é o baque? É quando eu tenho algum ferimento ou a minha saúde é comprometida porque um instrumento ou alguma coisa se chocou contra o meu corpo e me causou um ferimento. Essa coisa que se chocou, não necessariamente ela vai ter aspectos cortantes, ela vai ter aspectos perfurantes, mas ela vai ter uma superfície forte e dura o suficiente para me gerar um dano, né? Então, como característica desse tipo de lesão, nós temos a irregularidade, né? Então, se vocês observarem aqui na foto, né? Você tem uma ferida completamente irregular, você não consegue nem distinguir direito onde estão as bordas, né? A equimose, aquele famoso roxo, né? Então você dá uma topada ali num móvel, né? Você não se cortou, você não se furou, mas você se bateu, você se chocou contra essa superfície e isso gerou um dano. Então você tem aqui algumas características, né? Dependendo da força, né, da intensidade do baque, você tem escoriação, equimose, hematoma, ferida contusa, fraturas, luxações, entorses, né? E aí há outras situações que também são tidas como lesões por ação contundente. Então a gente vai ter também essas três, como eu falei para vocês, elas vão acabar se combinando, né, em algumas situações e gerando os subtipos. Então você tem aí pérfuro cortante, exemplo de instrumento pérfuro cortante que vai causar feridas específicas, né, de características específicas. Facas, canivetes, tá? Espadas, punhais, estilete, peixeira. Né? Tem que essa peixeira aqui tá mais para corta contundente, tá, ok. Então assim, você tem, então, a reunião dessas duas características de instrumento perfurante, então a faca, né, o canivete, eles podem perfurar, eles têm essa capacidade para perfurar, mas se eles ocasionarem aquela característica, né, de ferida alongada, linear, você tem, então, a possibilidade de lesão de característica pérfuro cortante, tá?
Lesões de características cortocontundentes. Então, você tem um instrumento que tem características cortantes, como, por exemplo, um machado, a guilhotina, uma enxada, uma foice, né? Ele tem a característica cortante. Só que se você pegar, por exemplo, um facão desses bruto, né, de cortar mato, você pega um facão desse e você passa em você, dificilmente você vai conseguir ocasionar um dano significativo. Por quê? Porque ele precisa de força, ele precisa que se aplique a força para gerar o efeito desastroso da facada, não da facada, né, mas da machadada, digamos assim, né, o machado, a enxada, né. Então, a enxada ela é um instrumento que corta, mas ela precisa de bastante força para que ela corte. Ela não é como um canivete ou como uma faca de cozinha, né, em que você não tem tanta dificuldade assim para causar o ferimento. Muito, né, tem essa diferença. E aí o pérfuro contundente, que o exemplo clássico é o projétil por arma de fogo, né? Então esse projétil ele tem uma característica perfurante, mas ele não é perfurante no sentido estrito, né? Porque o que é perfurante? A gente já viu, é um canivete, é uma espada, que ela tem essa característica específica. Agora você pega uma bala ali, né, um projétil, uma muniçãozinha, você vai colocar na sua mão, não vai acontecer nada. Você precisa o quê? Você precisa daquela força impressa pela arma de fogo para que ele venha causar esse dano, tá? E aí vai ser um dano que não vai ter característica só perfurante. Ele vai ter característica contundente por causa da força com que ele chega a atingir o corpo, né? Então, por isso que ele é pérfuro contundente. Então, também entram aqui algumas situações, como, por exemplo, a ponta de uma grade de ferro. Sempre que aquele instrumento ele não for suficiente sozinho para ser só cortante, para ser perfurante, ele vai ser pérfuro contundente. Se ele precisar de força, de bastante força, para conseguir atingir o seu resultado. Tá certo? Vamos voltar lá. Já vimos. Ação perfurante, ação contundente. Bora. Aqui alguns exemplos, né, que eu trouxe nos slides. Gilete, né, facas, barbeadores, estilete. Uma aula meio bizarra, né? Aqui exemplo do instrumento contundente, né, o famoso nos filmes americanos, né, o taco de beisebol. As pessoas nos Estados Unidos usam para se proteger. Qualquer coisa, ouvi um barulho em casa, eu pego o taco de beisebol. Então ele tem um instrumento de ação contundente, né? Então aqui só para vocês já devem ter visto, né? O olho roxo, lesões que são produzidas através da pressão com alguma parte do corpo, batendo ou chocando, forma irregular, manifestando-se com hematomas e escoriações. Então vocês já devem ter visto isso. Não sei o que aconteceu com os meus slides para eles ficarem dessa cor, tá? Não era essa a minha ideia, mas é a mesma coisa. Então, só falando acerca dos instrumentos, das lesões que esses instrumentos causam e a atuação que se encontra através do uso desses instrumentos, ok? Exemplos aqui de instrumentos pérfuro-cortantes, de um gume só, de 2 gumes ou de 3 ou mais gumes. Então, o que é gume? É aquela linha cortante, né? O que é uma faca de 2 gumes? É aquela que corta para os 2 lados, né? De um gume só, é aquela faca que a gente tem na cozinha, tá? Agora, faca de 2 gumes lá, né? Quem assistiu Kill Bill? Adoro Kill Bill, sou fã do Kill Bill. Meu sonho é ter uma espada Hattori Hanzo daquela na minha sala. Não quero matar ninguém não, tá, gente? É só porque eu admiro mesmo a cultura dos samurais. Então, aquela espada, né, uma espada de 2 gumes, 3 ou mais gumes, você tem espadas triangulares, limas, tá? Instrumentos cortocontusos, mesmo com gumes, eles, como eu já tinha explicado para vocês anteriormente, né, a principal ação é pela pressão devido ao próprio peso ou alguma força que se imprime frente a esse instrumento. Nós temos aqui pérfuro contusos, né?
aqueles por arma de fogo, já expliquei para vocês, mas também dá mais uma olhadinha aí nos slides, não faz mal, tá? Então, instrumentos por arma de fogo tem algumas características, né? Distância em que se considera, e essas características do ferimento por arma de fogo, elas podem mostrar a distância de disparo do alvo, as características dos seus orifícios, né? Os orifício de entrada, orifício de saída, a determinação da trajetória, né? Dos trajetos desse projétil, também são questões bastante interessantes. Então, vocês veem aí, também nos slides, como esses instrumentos, eles entram, né, dentro de um corpo e causam lesões, tá? Então, vocês devem ter visto aí. Esses são os quesitos, alguns quesitos que aparecem no exame de corpo de delito, né, para lesões corporais. Então, houve lesão? Qual foi o instrumento que a produziu? Então, são informações bastante importantes para o perito e para os envolvidos, né? A determinação de que instrumento foi produzido, quanto tempo essa lesão foi produzida, se resultou na debilidade, se resultou na perda e inutilização de membro, por quanto tempo, né? Lembram que a determinação do crime nas lesões corporais, né, se ela vai ser lesão corporal leve, grave ou gravíssima, depende dessas características. Por isso que se pergunta para o perito a respeito de todas essas questões que a gente tem visto aí. Okay? Se foi produzido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, etc. Por quê? Porque são agravantes, né, nos crimes. Se resultou perigo de vida, porque também é agravante no sentido geral, tá? Pode ser qualificadora, aí pode ser determinada por essas características nos crimes específicos. Se resultou deformidade permanente, se impediu as atividades habituais por mais de 30 dias, tudo isso para ajudar a justiça a determinar juridicamente alguma situação. Ok? Então, é isso. Tanatologia forense é o tema de outro vídeo e nós vamos ter a participação da nossa monitora para responder tanatologia. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que dê uma refrescada aí nas ideias e que a gente conclua a nossa disciplina da melhor forma que é possível fazer nesse momento, né, gente? Mesmo distante. Um abraço a todos e todas. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até a próxima.